Alô, eu sou o pastor Murilo e mais uma vez eu estou aqui para trazer uma palavra de conforto e de esperança para você. E o nosso bate-papo de hoje vai falar sobre o pecado, a morte e a vida. A Bíblia leciona que o pecado está em todos os homens porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, como está em Romanos capítulo 3 e 23. Mas segundo Lucas 12, 10, há pecado perdoável e imperdoável. E o pecado cometido contra o Espírito Santo não pode ser perdoado. E pela redação desse versículo, nós podemos concluir que há pecado perdoável e pecado imperdoável, e que ambos se dão pela prática de um ato. Ato é o exercício da tua faculdade de agir ou não agir, e o seu resultado. Então o pecado é aquilo que se pratica por ação ou por omissão. E a Bíblia ensina que cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. Então, a cobiça, tendo engravidado, dá a luz ao pecado. E o pecado, após consumado, gera a morte, como está em Tiago 1, 14 e 15. Quando cometemos pecado, deixamos de ser servos de Jesus e nos tornamos servos do pecado, como está escrito em João capítulo 8 e 34. Os versos do pecado são absolutamente contundentes. E os servos do pecado estão apartados de Deus. Por causa do pecado, todos ficaram separados de Deus e condenados a morrer espiritualmente. Pois o salário do pecado, como está escrito na palavra do Senhor, é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 6, 23. Quem vive o pecado é escravo do pecado e faz a vontade do diabo, que é o pai do pecado. É muito triste constatar que a humanidade se inclina para o mal. Se inclina para o mal porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice, como está escrito em Gênesis capítulo 8 e 21. E porque o homem é incapaz de escolher o bem diante das ofertas pecaminosas desse mundo miserável. O homem é responsável pelo pecado porque é dotado de uma vontade livre, ele tem o livre-arbítrio. Contudo, tem uma natureza fraca e uma tendência para o mal. Como está escrito, o coração do homem é mau desde a sua juventude. Nós pecamos como os nossos pais, cometemos a iniquidade como eles e andamos perversamente, como está escrito em Salmos 106, versículo 6. Toda ação contrária à vontade de Deus é iníqua, e toda iniquidade é pecado, como está escrito em 1 João capítulo 5 e 17. O iníquo é o que já está acostumado a pecar e não se importa mais com as consequências e não se envergonha dos seus pecados. Por isso Deus, na sua misericórdia, permitiu ao homem se arrepender e ser perdoado. Todo homem nasce em pecado, consequência da desobediência e da cobiça, conforme está em Salmo 51, 5, que diz o seguinte: Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Então nós vemos que a raiz do pecado é a desobediência, a rebeldia e a cobiça. Tudo começou lá no Éden, e até hoje tem efeito sobre as nossas vidas. A cobiça é o desejo ardente, é a tal chamada concupiscência por alguma coisa, ou seja, você não consegue lidar com a possibilidade de não ter o que deseja, e por isso faz qualquer coisa para conseguir o que deseja. E está escrito na palavra, pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém de Deus, mas do mundo. 1 João 2,16. Pense nisso e pare de culpar o diabo pelos seus pecados. Jesus venceu na cruz e conquistou para você total condição para se livrar do pecado. Mas você não pode fazer isso sozinho, porque sem ele você nada pode fazer. Atenda à vontade de Deus para a sua vida, como Jesus, e a tentação não encontrará repouso no seu coração. Quando você se sentir tentado, repita a declaração que Jesus deixou para você como herança. Ele disse: o príncipe deste mundo está vindo, mas ele não tem nenhum direito sobre mim, como está escrito em João capítulo 14, versículo 30. Você não pode esquecer que aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. É o pecado por omissão. Tiago 4,17. Pecado é a deliberação consciente de violar a lei de Deus, por ação ou por omissão, com pleno conhecimento do que se está fazendo ou deixando de fazer, porque você tem o livre-arbítrio para decidir se vai fazer ou não. A ação pecaminosa já está muito bem esclarecida, a meu ver. Quanto ao pecado por omissão, ele está definido em Tiago 4,17, como já falamos, e é cometido por aquele que sabe fazer o bem e não faz.
Eis alguns exemplos bíblicos do pecado por omissão. Em Lucas 10, 30 e 37, nós temos a parábola do bom samaritano e o sacerdote e o levita, nós vimos, pecaram não fazendo o que eles sabiam ser bom e direito e que deveriam fazer. Eles pecaram não amando o próximo. Outro, Mateus 25, 24, 30. O homem que recebeu um talento, na parábola dos talentos, recebeu um talento do seu senhor, sabia da sua responsabilidade de fazer frutificar aquele talento. Entretanto, escolheu enterrar o talento, em vez de trabalhar. Assim, pecou contra o seu senhor e foi castigado por isso. Reflita também a respeito daquilo que você faz ou deixa de fazer, lembrando que o conhecimento implica na tua responsabilidade. As pessoas conhecem a vontade de Deus, mas deliberadamente a desobedecem. Não podemos continuar a declarar que cremos, que somos crentes, e continuar a ser desobedientes, rebeldes, pois nos tornamos hipócritas. O apóstolo Pedro diz, porque melhor lhes fora não terem conhecido o caminho da verdade, o caminho da justiça, do que conhecendo, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. 2 Pedro 2:21. O homem é responsável ou tem que ser responsável pelos seus atos, porque sabe muito bem o que deve fazer ou deixar de fazer. Quando você se omite e deixa de fazer o bem, peca contra Deus e a sua justiça, como está em Lucas capítulo 10, 25, 37, e você pode conferir também em João 15, 22, 24. Você não pode ficar em silêncio diante daquilo sobre o que deveria se posicionar, nem deixar de lado aquilo que não deveria ter sido deixado de lado. Quando você decide se omitir, está pecando, e o pecado encobre o rosto de Deus, e você passa a não ter mais contato com ele, como está em Isaías capítulo 59, versículo 2. Um dia, o homem resolveu voluntariamente desobedecer a Deus, como está em Gênesis 3, 1 a 24, e vocês vão verificar que essa desobediência, essa insurgência de Adão, até hoje nos causa problemas seríssimos. O pecado, então, tornou-se uma realidade fatal para a humanidade. E a partir dessa atitude rebelde de Adão e Eva, todas as relações dos seres humanos com o Criador foram distorcidas, como está consignado em Romanos capítulo 1, 18 a 32. Assim, a humanidade e a criação sofrem e gemem como vítimas da vaidade humana, como está escrito em Romanos capítulo 19, 22. Olha bem, você por si mesmo, eu já falei e vou repetir, não vence o pecado. Mas em Jesus, toda esta grave realidade pode ser superada, pois o Pai enviou seu Filho para que morresse por mim e por você, para que ele vivesse a nossa morte. E assim nós pudéssemos viver a vida dele, porque ele nos resgatou pelo arrependimento da miséria do pecado. Romanos 8:3 e Hebreus 10, 1, 39. Aliás, você deve examinar Hebreus capítulo 10, 1 e 39, porque é um capítulo deste livro maravilhoso que fala exclusivamente sobre o tema que nós estamos tratando hoje, que é o pecado, vida e morte. E o apóstolo Paulo resume por que devemos fazer o que é certo e evitar os pecados de omissão. Ele diz o seguinte, e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Gálatas 6 e 9. Quando fazemos a vontade do nosso Pai Celestial, como está em Mateus capítulo 12, 50, evitamos os pecados de omissão e vivemos vidas produtivas e frutíferas, agradáveis a Deus, como está em Romanos 12, 1 e 2 e João 15, 1 a 11. As pessoas frequentemente olham para Cristo e enxergam apenas o amor de Deus, quando também deveriam enxergar a sua justiça. Em Cristo, vemos que Deus é tão amoroso a ponto de entregar seu próprio Filho para morrer por pecadores. Ao mesmo tempo em que vemos também que ele é tão justo a ponto de não poupar nem mesmo o seu próprio Filho, que assumiu o meu pecado e o teu. Portanto, a manifestação da justiça de Deus é simultaneamente a manifestação de sua graça, como vemos em Salmo 116, 5, e o perdão dos pecados, que é devido à justiça divina, como está em 1 João 1 e 9. Além do mais, pelos méritos de Jesus Cristo no Calvário, os redimidos são justificados pela justiça de Deus e colocados numa posição de honra
e bem-aventurança na família celestial. Por tudo isso, a justiça de Deus jamais deve ser um motivo de descontentamento, mas um motivo de conforto e gratidão. Se Deus não fosse justo, não teríamos qualquer base para confiar nele, e não haveria qualquer esperança de que o bem triunfaria por toda a eternidade, como de fato há de triunfar. Mas a boa notícia é que Deus é perfeitamente reto e todos os seus caminhos são justos, como está em Deuteronômio, capítulo 32, versículo 4. Então, louvemos ao Senhor todos os dias por sua justiça perfeita e que jamais esqueçamos que a vontade de Deus para nós é que também sejamos justos. Miqueias, capítulo 6 e versículo 8. Mas ele pretende que nós nos apresentemos diante dele como santos, irrepreensíveis e inculpáveis, como está em Colossenses capítulo 1, 22 e Filipenses capítulo 2 e 15. Hoje, o Espírito Santo está falando diretamente com você, diretamente a você. Então escute com atenção. O salário do pecado é a morte. Por isso, Deus te propõe a vida e a morte. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua descendência, como está escrito em Romanos, capítulo 13 e 23, e Deuteronômio, capítulo 30 e 19. Pronto. Nosso bate-papo de hoje chegou ao fim. Fica por aqui. Desejo que você tenha uma excelente semana, uma semana abençoada por Cristo. Graça e paz. Deus te abençoe.